Bem-vindos a Campus Party Brasília, dessa vez uma edição completamente digital, e aqui cada um falando da sua própria casa. Eu aqui tinha um estúdio tão bacana que eu dei as aulas no semestre inteiro, e aí, como todo mundo, acabei me tornando vítima do Covid-19. Na verdade, eu vou ter que mudar de casa nesse mês, e a primeira coisa que eu tive que desmontar foi o meu estúdio. Então, eu peço perdão para vocês se por acaso a minha apresentação estiver um pouco truncada, ou eu me atrapalhar um pouquinho, que a gente fica folgado, né? Eu tinha lá, baita computador, 3 telas, aquela coisa de velho grande, assim, tem aqueles Cadillacs antigos, e agora eu tô aqui no notebook tentando me virar para acertar. Mas é isso aí, meu nome é Luri Radfarer e eu vou falar para vocês, essa apresentação tem esse nome maluco, né? Deus Ex Machina. Quer dizer, o que a gente tem que esperar dessa coisarada toda? Bom, então vamos lá, deixa eu começar aqui trocando... compartilhando a minha tela. Cadê a minha tela aqui? Olha só, Dance. E ela vai... Peraí, alguma coisa aconteceu, claro. Existe. Ai, a Apple é um saco. Eu vou dizer para vocês que eu não sou exatamente muito amigo da Apple. Eu sou usuário de Apple há muito tempo, mas eu sou usuário de Apple de um jeito que alguém é fumante. Se eu pudesse mudar, eu teria mudado. Bom, vamos chegar de reclamação para lá. Deus Ex Machina, interfaces, interações e inteligência artificial. Que apresentação mais cheia de ins, né? Bom, eu sempre começo qualquer apresentação sempre com uma ideia de contexto, né? Se você está em Tóquio, né, você vai ver todo sábado uma competição de cosplay nessa ponte que fica entre um parque super tradicional e uma rua super moderna. E quando você olha cosplay, eu gosto muito da ideia de cosplay, nunca fiz cosplay, mas é que ridículo, né, na minha idade. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito legal de cosplay é que cosplay tem um conjunto de regras. Se você for olhar esse pessoal aí, você percebe que não é festa do ridículo. Existe regra, existe estrutura, e essas pessoas estão seguindo uma estrutura. O problema é que essa estrutura ela é desconhecida da maior parte das pessoas. Isso é o que acontece com a maior parte dos conteúdos digitais, ou dos conteúdos novos em geral. Quando você conversa com alguém que é usuário pesado de Instagram, por exemplo, aqueles que chamam o Instagram de Insta, que nem os caras que chamam o Facebook de Face. Então, essa turminha aí, é o que acontece. O cara vai falar um monte de coisas que você não conhece, do mesmo jeito que se você conversa com um skatista, ele tem um monte de termos que a gente também não conhece. Então, é muito interessante, primeiro, a gente ter uma ideia boa de contexto. Por que contexto? Porque a gente precisa pensar a internet. A gente está deixando a internet acontecer como se ela fosse uma utilidade pública do tipo uma conta de luz, um serviço de luz, um serviço de coleta de lixo, ou a gente, às vezes, aceita a internet como a gente aceita uma rede de televisão, um jornal, etc. E ela, na verdade, ela é muito mais rica do que tudo isso. E como ela é muito mais rica e como ela é muito ampla, a gente precisa pensar direito o que está acontecendo com ela. E também porque ninguém leva a sério uma interação nova, até que chega o ponto que não dá mais para ignorar. Eu lembro muito bem, 10 anos atrás, os caras falaram de jeito nenhum que eu vou andar com uma placa de vidro no meu bolso. Celular, esse celular já é um treco chato, smartphone, que bobagem essa história de pocket internet. E aí, todo mundo usa, né? Do mesmo jeito que muita gente falou que não usaria relógio, passou a usar, diz de internet das coisas que é uma bobagem, passou a usar, isso é muito normal. Né? Toda vez que aparece uma nova interação, a gente não leva ela muito a sério. Às vezes, ela não é para ser levada a sério mesmo, como foi o óculos do Google, mas muitas das vezes ela é séria e a gente simplesmente demora um tempo para entrar. Um exemplo clássico é o Twitter. Se você pega o Twitter de qualquer um, quando entrou no Twitter, alguns, 15 anos atrás, o primeiro tweet testando esse treco, vamos ver para que serve, não sei por que alguém vai usar isso. E depois as pessoas passaram a usar intensamente. Então isso é muito importante. Outra coisa muito importante para a gente levar em consideração é que a ideia de computador acessando a internet mudou muito. No começo, a gente tinha essa ideia, em que a internet ela estava num computador e você podia, a qualquer momento, desligar o computador e sair dela. Então, as pessoas estavam online ou offline. É tão lindo. O mundo offline hoje, você não está em lugar nenhum do mundo. Ou você conversa sobre o mundo offline com alguém que fala assim, olha, o sujeito está fazendo jejum há 4 dias, né?
é tão parte da nossa vida, o mundo online, e ele é tão onipresente que quando você usa um cartão de crédito, você está online. Quando você usa um smartphone para ligar para alguém, você está online. Então, é muito difícil hoje em dia separar o online do offline. Isso é uma época passada, ainda no século passado. Depois veio isto. E isto é o computador no seu bolso. Né? Todo mundo precisa lembrar que o smartphone é um supercomputador, né? Com uma capacidade de processamento menor do que um smartphone porcaria hoje, a gente conseguiu colocar homens na Lua. Né? Então, o smartphone é um supercomputador e o computador passou de ser um móvel na sua casa para uma coisa no seu bolso. E aí o computador estava dentro de você. E daqui a pouco a gente vai estar dentro do computador. A ideia de cidade inteligente, ela nada mais é do que a ideia de você estar dentro de um grande sistema sensível. Agora, se o computador está dentro de mim, eu ainda posso ter a opção de deixar o celular em algum lugar e sair para curtir 1 ou 2 horas de offline. Um exemplo clássico é, sei lá, o cara vai nadar, né? Ele não leva o computador, besteira. Alguns agora levam um relógio, o relógio conectado à internet, pega mensagens de WhatsApp, sei lá. Né? Quando você tiver uma cidade inteligente, você vai estar dentro do computador. E não existe mais a opção de você estar offline. Por isso, é muito importante você compreender isso, entender onde a gente está. E um último ponto importante também para a gente ter uma ideia de contexto é a própria ideia de computador. O que, afinal de contas, é um computador? É esse treco que está aí na sua frente, que você está me vendo, seja ele um notebook, seja ele um PC de mesa, seja ele um smartphone, uma TV inteligente. Na verdade, um computador, ele representa uma coisa muito diferente de um eletrodoméstico. Né? Então, por exemplo, eu posso pensar um computador como uma pessoa, que era uma ideia dos anos 60, que é a ideia, até hoje, quando você pensa em Google Now, quando você pensa em Siri ou Alexa, né? A ideia de um agente inteligente é uma ideia de um computador como pessoa. Mas o computador também pode ser pensado como uma ferramenta. Né? Nesse ponto, o computador ele é parecido com uma chave de fenda, um alicate. Ele é uma ferramenta para eu resolver alguma coisa. Né? Um Excel, por exemplo, é uma ferramenta. Um Word é uma ferramenta. Né? Mas o computador também pode ser considerado como mídia. Afinal de contas, essa máquina que você usa para ver Netflix é uma mídia. Ela é muito mais uma mídia do que uma pessoa. É muito estranho chamar o Netflix de gente ou chamar o Netflix de ferramenta. Spotify é a mesma coisa. Né? Ele é um organismo, né? A hora que eu tiver um sensor no ambiente, a hora que eu tiver um ecossistema de ambiente, a hora que eu tiver um carro autodirigível, né? A hora que você tem todo um sistema conectado, ele vai funcionar como um organismo que não é vivo, mas se comporta como se fosse vivo. Ele é infraestrutura. Né? Cada vez mais se fala em que o Wi-Fi é um direito das pessoas, etc. Eu tenho algumas dúvidas, não quanto ao Wi-Fi, eu acho que todo mundo deveria ter acesso à internet, mas com o uso que se dá. Também não faz nenhum sentido você dar acesso a todo mundo para todo mundo ficar escravo do Facebook. Né? Mas também, internet, o computador é um bem público, né? Tangível, físico. É uma moeda social, né? Esse clássico, as mídias sociais são exatamente usadas para isso. Então, o que é um computador? A gente percebe o seguinte, computador é uma palavra tão genérica que, às vezes, a gente precisa tomar um enorme cuidado, porque se você não pensa exatamente o que você diz com o computador, você pode tranquilamente se atrapalhar, ou até usar isso para o mal. Um exemplo clássico é o Facebook, que usa a rede como mídia, mas se defende, toda vez que ela é atacada, porque ela distribui discurso de ódio, etc., ela diz, não, eu não sou mídia, eu sou um ambiente social. Mentira, a gente se informa através do Facebook, então sim, o Facebook é mídia. Então o que está acontecendo? Na verdade, há mais ou menos 20 anos, uma máquina global começava a acordar. E ela é uma máquina que funciona no mundo inteiro. Ela não pode ser desligada. A gente pode ter um vulcão explodindo na Finlândia e o sistema de aviões parar de funcionar. A gente pode ter uma pandemia e as pessoas terem que ficar em casa e algumas atividades, como turismo, por exemplo, paralisarem. Mas a gente não pode mais desligar a internet. Então, peraí, eu tenho uma máquina que foi ligada e que não pode ser desligada. Isso é uma coisa extremamente poderosa e por isso mesmo eu preciso saber como administrar essa máquina.
Tudo que a gente tem hoje, cada vez mais, está sendo traduzido em informação. Você traduz um restaurante pela informação de cliente, pela informação de cardápio, pela informação de logística, pela informação de entrega. E toda vez que eu traduzo algo em informação, eu tento quantificar. Isso é uma forma de pensar muito perigosa. Por quê? Porque a gente esquece o componente humano. Eu não posso quantificar amor. Eu não posso quantificar gentileza, eu não posso quantificar tudo aquilo que a gente faz que nos separa de computador. Então, a partir do instante que está tudo transformado em informação, eu tenho que tomar um enorme cuidado ainda sobre em que termos eu analiso esse conteúdo. Uma coisa que é verdade é que os produtos, em geral, eles estão se desmaterializando. Aquela ideia de um produto físico não existe mais, né? E a Covid-19 deixou isso muito claro, como são desmaterializados, como a gente precisa cada vez menos de objetos físicos, coisa que o YouTube já tinha mostrado, coisa que os livros do Kindle já tinham mostrado, o PDF já tinha mostrado, etc. Né? Os produtos estão se desmaterializando, está tudo sendo convertido em informação, e a experiência é cada vez mais integrada. É muito difícil você dizer, olha, eu acessei a internet 14 vezes hoje. Isso é uma coisa que você podia dizer em 1995. Hoje não pode mais dizer isso. Se você disser quantas vezes você interagiu com a internet, é mais ou menos como você dizer quantas vezes você interagiu com a energia elétrica. Primeiro, que isso é coisa de louco. E segundo, que provavelmente você vai estar enganado. Então, se você comprou uma cesta de frutas online, quantas vezes você interagiu com a internet? Uma vez? Depende, né? Porque essa empresa contratou outras pessoas. Essa empresa te mandou um e-mail. Tem a transação do cartão de crédito. Então, quer dizer, uma simples compra na internet, às vezes são 20, 30, 40 interações pela rede. Então, essa experiência é invisível. Do mesmo jeito que é invisível, por exemplo, da onde vem a água que sai na sua torneira, ou da onde vem a energia que acende a lâmpada da sua casa, ou para onde vai o lixo que sai da sua lixeira. Né? A não ser que você esteja num lugar extremo, como um camping, por exemplo, essas coisas elas são integradas e são invisíveis. O resultado é que a gente está cada vez numa realidade mediada. Uma realidade em que você já não tem mais contato com a coisa definitiva, você tem uma experiência mediada. Ou seja, o computador, qualquer que seja ele é o intermediário entre você e o mundo real. E isso não é bom nem ruim, contanto que você saiba o que fazer com o computador. Existe uma enorme bobagem que eles querem dizer, não, mas o bom é a experiência física pura, eu pegar em uma laranja, bobagem. Na verdade, todas as coisas são interessantes. O que é importante, na verdade, é eu saber o que eu posso fazer com essa realidade. E eu ter consciência de que se essa realidade ela é mediada, então existe uma outra realidade por trás dela. Uma outra coisa que a gente pode dizer também é que a gente está numa realidade sintética. Uma realidade sintética, por quê? Porque a gente tem cada vez mais coisas digitais, coisas completamente artificiais, desde fotos geradas por inteligência artificial até clonagem de genes ou de objetos ou impressão 3D. Uma impressão 3D, o nome impressora é muito errado. Uma impressão 3D, na verdade, é uma pequena fábrica que recebe uma informação para fazer, por exemplo, um copo de água ou um óculos e reconstrói esse copo de água ou esse óculos. Então, o que a gente tem? A gente tem uma realidade que ela é mediada e sintética. E dentro desse enorme ambiente, com todas essas transformações. Com tudo isso em mente, aí a gente vai pensar nessa ideia de inteligência artificial. Uma ideia que, na verdade, ela é muito complicada. Primeiro, porque inteligência artificial é uma coisa exatamente como computador. Ela é uma palavra genérica que cabe um monte de coisa. Veja o que eu escrevi aqui nessa tela mesmo. Quando você entra num avião, o piloto, ele é praticamente um administrador de um sistema digital que faz o avião subir e descer. Claro, de novo, se você está num avião muito pequeno ou num avião mais artesanal, ok, o piloto é muito importante. Mas na maior parte das vezes, o piloto automático nada mais é do que a máquina que faz um avião grande funcionar. Reconhecimento de voz, sistema diagnóstico, análise de mercados, sejam eles naturais ou artificiais, tudo isso é inteligência artificial. Áudio
é inteligência artificial, e muitas vezes quando eu gero um áudio. Textura de videogame é inteligência artificial. Sistema de recomendação de comércio eletrônico é inteligência artificial. Então, de novo, se eu estou reclamando de inteligência artificial, ou se eu quero entender inteligência artificial ou criticar a inteligência artificial, a primeira coisa a entender é o que é inteligência artificial. E, principalmente, que empregos a inteligência artificial vai tirar? E a resposta é praticamente todos. Tá? Eu peguei aqui em ordem alfabética algumas das coisas que a inteligência artificial vai matar de emprego. E assim, o seu emprego está ali. Tá? Aonde que o seu emprego não está? Tá? O seu emprego não está justamente naqueles empregos que a gente não dá a mínima. Ou aqueles empregos que são normalmente mal pagos e são extremamente importantes. Por exemplo, uma professora primária, que eu digo professora primária, porque a maior parte delas é mulher, mas pode ser um professor primário de uma escola. Veja, eu sou um professor universitário. Eu posso fazer mal a alguém? É muito difícil. Agora, uma professora de crianças de 3, 4 anos pode fazer um mal muito grande. Agora, por que um professor universitário é melhor pago do que um professor primário? Sendo que um professor primário pode ser muito mais importante na formação de uma pessoa. A gente está vendo todos esses profissionais de saúde na época da Covid-19, como eles são importantes. Eles não podem ser substituídos por inteligência artificial. Já os médicos podem. Se você parar para pensar, coisas super simples, do tipo uma operação de miopia, até pouco tempo atrás precisava de um médico. Hoje o médico ele é como um piloto de avião. Ele opera um sistema extremamente sofisticado em que um computador com laser vai cortar o seu olho. E, honestamente, eu não faria uma operação de miopia, mas se eu fizesse, eu confio muito mais em um laser controlado por uma máquina do que um laser controlado por um ser humano, ou pior, uma faca controlada por um ser humano. Então, se a gente vai ter toda essa mudança, qual é o tamanho dessa revolução? Bom, a primeira coisa importante é pensar que a revolução ela é cognitiva. Tudo que está em crise hoje são coisas ligadas à forma com que a gente pensa e à forma com que a gente adquire e acumula conhecimento. Então pode ver, a educação está em crise, a imprensa está em crise, as editoras de livros estão em crise, a medicina, o direito, todas essas coisas são formas de conhecimento. Então qual é o problema real? O problema real, na verdade, não é que o computador vai substituir o homem, mas é que durante muito tempo o homem era ineficiente e ele corria atrás da máquina. Né? E a máquina era mais ineficiente ainda, então fazia o homem pensar como máquina e a máquina correr atrás da versatilidade humana. Bom, a máquina cumpriu a parte dela. E agora a gente tem que ser mais humano do que nunca. Porque uma coisa que se deve levar em conta é que computação é antropocêntrica. Tá? Se um alienígena passa em cima do planeta Terra e vê uma fazenda, ele entende que é uma fazenda. Ele vê uma cidade, ele entende que é uma cidade. Mas se alguém olha para um conjunto de bits de um programa e não faz ideia do que fez, do contexto daquilo, não é capaz de ler. Então, computação depende muito de quem faz a computação. E hoje em dia, a maior parte dos produtos digitais é feito pelos brothers, né? Por aquela cultura de bro, meio machista, de uns moleques do Vale do Silício. Essa computação ainda vai amadurecer, mas por enquanto ela se comporta muito como um bully que enche a cara nas festas da universidade. E o resultado disso é que a gente está tendo alguns problemas sérios, como por exemplo, distanciamento social. Que é uma coisa que a gente viu desde o ano passado, quando, imagina, desde o ano, sei lá, acho que desde 2017, por aí, quando as pessoas começavam a brigar por causa das redes sociais. E por quê? Um banco de dados, um processo algorítmico, buscando relevância e eficiência no resultado que ele mostra, o que ele faz? Ele faz com que você lê a notícia, pesquise informação, procure livro, só daquilo que você quer. Então, olha só, a sua linha do tempo do Facebook e do Twitter, ela vai te dizer aquilo que você está acostumado a ver. As coisas que você busca no Google e no YouTube vai te dar aquilo que você está acostumado a ver. Os livros que você procura na Amazon, os aplicativos que você procura no seu smartphone, vai te dar aquilo que você procura. E aí, se você tem um pequeno viés, cada vez mais ela vai te convencer que esse viés é certo. Porque a sua visão de mundo está reforçada por todas essas visões. Então, portanto, você está certo mesmo. E o outro é um bárbaro. Portanto, isso cria um isolamento muito sério, porque isola o cara nos preconceitos e crenças culturais, políticas ou ideológicas.
A parte mais importante da vida social, que as redes sociais não têm nada de social, é que eu posso encontrar alguém que não concorda comigo. E ao não concordar comigo e debater com essa pessoa, eu vou aprender um monte de coisas. A gente faz isso. Ninguém nasce gostando de brócolis, tá? Ninguém nasce gostando de rúcula. E você começa a comer coisas que você não está acostumado, você começa a ouvir coisas que não está acostumado, você começa a beber coisas que não está acostumado, e aí você vai enriquecer o seu gosto. A gente sabe disso. Se você não fizesse isso, você até hoje estava ouvindo parabéns a você, atirei o pau no gato, e comendo batata frita. Bom, talvez a gente continue comendo batata frita, mas as outras coisas a gente evoluiu um pouquinho. E o outro problema grande é a ideia da cultura de entretenimento. Entretenimento é uma palavra bem complicada, porque ela quer dizer entretener ou manter dentro. Veja, se você mora com seus pais e a sua mãe fala, olha, eu vou sair e vai chegar um amigo meu, entretém ele enquanto eu não chego. Entreter não é informar, entreter não é ensinar, entreter não é questionar. Entreter é deixar essa pessoa confortável. Então, essa cultura, o que ela faz? Ela cria câmeras de eco, reforçando todas as bobagens que o cara fala e minimizando tudo aquilo que deixa ele desconfortável para que ele fique ali. Então, ao contrário de uma alimentação saudável, ao contrário de uma vida de atividade física saudável, a cultura de entretenimento deixa você sedentário e te dá mais e mais e mais daquilo que você sempre viu. E o que é mais louco, o que isso é diferente de televisão? Isso é completamente diferente de televisão, por quê? Porque você está vendo uma coisa que é feita para você. A televisão ainda era genérica. Então, às vezes, algumas bobagens que você via na televisão, você falava, não, peraí, mas isso aqui é estúpido. Né? Agora, a rede social, ela faz isso para você. Então, quando você só vê certas respostas no Google, quando você só vê certas coisas no YouTube, quando você só vê certas coisas no Instagram, no Facebook e no Twitter, o resultado é que você acha que, olha, não, isso não é minha visão, isso é a realidade. Então, te dá a ilusão de estar correto na sua visão de mundo. Por quê? Porque toda a comunidade concorda com você. Veja, se o cara fala uma bobagem qualquer, tipo uma bobagem homofóbica ou machista, por exemplo, e todo mundo que está em volta dele fala, ok, beleza, legal, ele vai achar que isso está certo. É só você ver um filme antigo, um filme dos anos 60, dos anos 50, você vai ficar chocado como aquilo é machista e muitas vezes homofóbico também. Hoje em dia, você não poderia dizer isso. E até filmes muito mais recentes. Se você pega, por exemplo, Bridget Jones, tá? Que é um filme super, super novo, ele é extremamente machista. Não daria para você escrever ou filmar Bridget Jones hoje. Então, a ideia é que, se eu concordo com isso, qualquer pessoa que discorda de mim é bárbaro. E bárbaro tem que ser expulso daqui. Então você acaba tendo uma visão que é machista, que é homofóbica, e todo mundo concorda com você, então é natural. Não é que você seja machista ou homofóbica, e como ninguém te confronta, você está certo. E aí é um horror. Né? E aí você percebe que você tem esse pensamento tacanho em toda a rede. O Twitter, por exemplo, não tem muito o que dizer, então todo mundo diz. Todo mundo conhece a vida de todo mundo, e a gente tem um coletivo extremamente barulhento, e pouco importa a opinião individual. A gente tem isso no YouTube, em que você dá muita mídia para todo mundo, e aí todo mundo vira vlogger, né? E aí você tem um público que gosta daquele cara. Se você não gosta do cara, você para de ver o vídeo. Né? É uma receita perfeita para uma teoria de conspiração, como terra plana. É bizarro terra plana no século XXI. Né? Facebook. Né? O Facebook ele foi feito para concordar com você. Então é o lugar ideal para você ter todos esses preconceitos. O que aconteceu agora com o desmonte do gabinete de ódio no governo federal, aí do lado, em Brasília, é um exemplo muito claro de como o Facebook pode e é usado para o mal. O WhatsApp é centrado no ego, né? É extremamente barulhento, não tem nenhuma memória, e qualquer grupo de WhatsApp é extremamente perigoso. Por quê? Porque ele é fechado. Então não tem ninguém para falar, mano, para de falar merda. Não tem. Então o cara fala as merdas que ele quiser. O Instagram é um horror, porque ele começou como um lugar muito criativo e hoje você depende da opinião e da aprovação dos outros, porque você quer likes, você quer shares, você quer um monte de coisas. E por causa disso, você começa a repetir fórmula. Então todo mundo tira a foto igualzinho, todo mundo usa os mesmos filtros, todo mundo usa as mesmas fórmulas. E daí você percebe que parece aquela cidadezinha do interior em que todo mundo se comporta do mesmo jeito na praça. E você olha e fala, nossa, mano, que coisa ridícula.
LinkedIn, a rede social de mentiras, né, em que todo mundo é limpo e cheiroso e ninguém nunca cometeu nenhuma bobagem na vida. E você percebe isso. Né? É um comportamento de rebanho. No LinkedIn, todo mundo fala as coisas certas, mesmo que seja desatualizado, mesmo que seja injusto. Ninguém quer desafiar a tradição. Por quê? Ah, porque vai que meu chefe lê, vai que um recrutador lê, vai que um colega ciumento vê e compartilha. Então, todo mundo se comporta bonitinho no LinkedIn. E você tem aquele pensamento horroroso de burocrata que você quer morrer. E, por último, o Tinder. Né, que pouco importa, né? O cara mente a aparência, né? Quantas vezes o cara, às vezes você vê Tinder ou OkCupid, de todos esses aplicativos de relacionamento, que você fala, olha, essa foto é minha mesmo, né? Por quê? Porque pouco importa, né? O importante ali é parecer bonito, o resto tanto faz. Você vai, olha, o cara, gostei, não gostei, tchau. Tudo isso faz o seguinte, você leva a um relativismo moral. Por quê? Tudo que está de acordo com o que eu vejo no mundo, tá ok. Tudo que está contra mim, merece apanhar. Isso, meu amigo, tem um nome muito fácil, é mimado. Né? Ora, a hora que você promove esse tipo de solução, você cria uma cultura de gente mimada. E gente mimada, ela é escrota por definição. Então, o que acontece? A gente tem uma socialização restrita. Por quê? Como ela é conveniente e como as pessoas passam nela o tempo todo, eu não encontro alguém sem querer. Eu não encontro alguém que pensa diferente de mim. Se você encontra gente diversa, é porque você já era diverso. Tá? Se você encontra gente que é igualzinho a você, você vai encontrar igualzinho a você. Um exemplo clássico, eu não tenho cachorro, eu não vejo ninguém com cachorro. Por quê? Porque ninguém tem cachorro? Não. Porque é conveniente para mim, não é besta mostrar para mim alguém com cachorro, então eu não vejo ninguém com cachorro. Isso mostra um exemplo muito simples, mas poderia ser alguém que tem algum tipo de comportamento impróprio, pouco importa. Né? Então, eu tenho uma abordagem egocêntrica da coletividade. Eu não vejo aquela ideia de direitos e deveres em que eu sou parte de um todo e eu tenho que me comportar como parte de um todo. Não, eu vejo todo mundo prestando serviços para mim e todos têm que pensar como eu penso. Então, de novo, como uma criança mimada, as coisas têm que concordar com você. Se alguém não concorda com você, você cancela. E o resultado é triste, porque é tudo mais só. Todo mundo está sozinho. Cada simulação é individual. Pouco se aprende e tudo se compartilha. Até quando uma pandemia como essa força uma situação diferente, como, por exemplo, tá lá a pobre mãe falando num programa ao vivo e entra a criança na frente, todo mundo acha bonitinho, mas a gente sabe muito bem que essas pessoas podem ter problemas sérios depois para continuar a trabalhar. Por quê? Porque talvez não criaram uma situação para elas. E é muito engraçado como uma grossa maioria é mulher. Bom, então o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação como um todo? Primeiro, entender que a internet não é uma força da natureza. Tá? A internet não é uma coisa como aquecimento global, não é uma coisa como Covid-19. Ela é uma coisa feita por gente e ela pode ser controlada por gente. O digital nada mais é do que uma representação do real. Então, se o digital é machista, é porque o real que constrói o digital é machista. Se o Facebook é escroto, é porque o Mark Zuckerberg ganha muito dinheiro com isso e ele promove essa escrotidão, porque dá para ele muito dinheiro, não tenha dúvida. Google, que começou com não faça o mal, né, don't do evil, hoje em dia apagou essa palavra do seu histórico. Por quê? Porque não quer nem saber. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que nada é mágico. Né? Esse refúgio no pensamento mágico é uma ideia infantil. Então, não existe nada perfeito, nem mágico, nem mito nessa história toda. Informação não é poder. O que é poder é critério. Então, quando a gente pensa, né, vamos pegar aqui, eu vou citar um sociólogo, mas assim, 2 sociólogos escreveram um livro chamado Construção Social da Realidade, e ele fala o seguinte: o valor ele é moldado pelo ambiente social ao redor e muda a percepção do que é normal e aceitável. Claro, do mesmo jeito que na Alemanha nazista ou no Afeganistão do Talibã, sabe, não é da noite para o dia que tudo muda, mas é que à medida em que você vai vendo as coisas em volta daquele jeito, você vai acreditando nisso. Então, é o seu ambiente social, é a sua ideia de normalidade que te dão uma ideia do que é aceitável. O mundo cotidiano não é entregue como um dia quente ou um dia frio. Tá? Ele é construído
ele se origina dentro de você e você mantém como uma coisa real. Um exemplo clássico disso é onde você aprendeu o que é certo, o que é errado. Ninguém lembra. Porque você não aprendeu da noite para o dia o que é certo, o que é errado. Você foi aprendendo ao longo do tempo. Do mesmo jeito que um monte de gente que faz coisas absolutamente chocantes para a gente, como, sei lá, tratar mal um garçom ou tratar mal uma empregada doméstica, uma faxineira, você percebe que essa pessoa não virou um escroto da noite para o dia. Ela foi se escrotizando. Outro cara importante para a gente falar nessa história toda é aquele o velho tio Marshall McLuhan, né? O Marshall McLuhan, né, que fala meia mensagem, que fala a extensão do homem, ele fala uma coisa muito importante no seu livro Understanding Media. Ele fala que quando a gente começa a reagir em profundidade aos problemas, a gente se torna reacionário. O que é reacionário? Reacionário é assim, olha, eu vou pensar do jeito que eu sempre pensei. Né? Se o sujeito cresceu sendo homofóbico, dói para ele ser tolerante. Por quê? Porque ele tem que pensar um monte de coisas. Tá? Se o sujeito cresceu sendo machista, dói para ele ser feminista ou pelo menos defender a igualdade. Por quê? Porque ele cresceu pensando diferente. Então, toda vez que alguma coisa conflita com a forma com que você pensa, você se torna reacionário, sim. E o envolvimento que acompanha as tecnologias de resposta instantânea, né, na época ele falava da televisão, porque Marshall McLuhan morreu em 1980, né, ele transforma tudo que é instantâneo, transforma as pessoas mais socialmente conscientes, aquelas que são super modernas hoje, como eu ou você, em pessoas conservadoras. Então a gente tem que tomar um enorme cuidado com isso. Imagina, isso foi escrito na década de 1960, ou seja, já faz mais de 60 anos, e não poderia ser mais atual. Então o que acontece? Hoje em dia, a gente vive em um lugar que é diferente de uma democracia, e é diferente de uma burocracia. Por quê? Porque não é um lugar que é controlado por um sistema como a Rússia ou a China, e nem é controlado pelo voto popular, como a maior parte das democracias. Não, ele é controlado por dados, e por toda uma ciência de dados que altera uma série de coisas. E ela pode complicar muito, muito a forma com que a gente entende o governo. Opa, ei, peraí, o que aconteceu? Ué, o que está acontecendo aqui? Eu estou tentando, eu acho que eu tive um problema. Essa história de datacracia é uma viagem. Vamos parar com isso. Isso não faz. Cala a boca, idiota! Entrou. Pera, volta. Então, onde estávamos? Aqui. Ora, pois. Desculpa, gente, às vezes essas coisas não funcionam bem. Aqui, pronto, viva. Ora. Então, como eu dizia, nós vivemos uma datacracia. E essa datacracia, ela é uma coisa extremamente perigosa. Por quê? Porque esses dados, primeiro, você não tem quase nenhum controle sobre eles, e eles cada vez mais influenciam, sim, uma série de coisas. Tá? Coisas como o que aconteceu no Brexit, na eleição do Trump, e agora se suspeita na eleição do presidente da República aqui no Brasil, deixa muito claro como os dados são muito importantes. Enfim, para a gente alegrar um pouquinho para o final de semana, né? A gente está cada vez mais dentro de um ambiente de revisão social. Depois da crise, muitos empregos vão ser automatizados, vão ser eliminados por um processo mais eficiente, substituídos por um trabalho voluntário, ou substituídos por um trabalho voluntário, ou abolidos por não agregarem valor. Então, é muito complicado isso. A gente vai ter uma enorme revisão e pode ser um momento maravilhoso para isso. A mudança que vem vai ser enorme. Tá? Não adianta você pensar que ela vai ser pequena. Ela é enorme e, como toda mudança, ela parece que você nem sentiu. Tá? Ela vai transformar a indústria, ela vai mudar a política, ela vai romper setores da cadeia econômica. A gente está no meio de uma curva exponencial e tudo aquilo que a gente mudou tão rápido que 10 anos atrás parece 50 anos atrás, vai continuar sendo cada vez mais rápido. Mas a gente precisa pensar que digital não é sinônimo de tecnologia.
Existem várias tecnologias que não são digitais, existem várias coisas digitais que não são novas tecnologias. Digital é uma forma de relacionamento, e esse relacionamento significa uma ação ativa. A gente não pode ser passivo nem como indivíduo, nem como sociedade. O governo não pode largar para a IBM, para a Microsoft, para o Google, a administração da cidade. Você não pode ficar à mercê desse ambiente. Tecnologia de informação, acima de tudo, não pode ser central. Essa ideia de centro de controle é uma visão completamente ultrapassada. O que a gente precisa, então? A gente precisa prototipar. Todo mundo precisa prototipar. Você, seus pais, seus filhos, seus vizinhos, sua faxineira, o motorista do ônibus, o entregador do iFood, todo mundo precisa prototipar. Prototipar é muito diferente de ser empreendedor, que é quase hoje sinônimo de escroto. Né? Não, o que é prototipar? É você que está pegando um ônibus, falar assim, cara, como é que eu posso mudar esse ponto de ônibus? Como é que eu posso mudar o desenho desse ônibus? Sabe por quê? Porque qualquer pessoa que mexe com o UX sabe muito bem que é o usuário quem mais conhece o produto que ele vai ter que mexer. Então, todo mundo precisa prototipar. E para prototipar, a gente precisa fazer umas novas perguntas essenciais. Uma delas é, a gente está enfatizando a tecnologia e não que a tecnologia torne mais eficiente? Porque, por exemplo, a gente fala, ok, carro autônomo. Nossa, que legal, né? O carro anda sozinho. Velho, a gente realmente precisa de carro? Ou é melhor a gente ter um ônibus autônomo? Só que ônibus autônomo nem aparece nas notícias, a gente só fala de carro autônomo. Né? O que o algoritmo considera sucesso? O que é o sucesso do Facebook? Será que é um monte de fake news? Né? O que é o sucesso do WhatsApp? Será que eram aqueles grupos de ódio? Qual é a variável que um algoritmo considera para ser legal? Tá? Qual é o peso dessas variáveis? Eu consigo saber como o Serasa calcula o score do seu crédito? Eu consigo alterar isso? Ou é uma coisa completamente fechada e você só percebe se você for vítima? Que importância é dada para o componente humano? Na maior parte das vezes, nenhuma. A gente só fala de humano quando a gente fala de erro humano. O processo é aberto, transparente, editável por todo mundo. Lembra, até hoje, você pode abrir uma página web e olhar o código-fonte. Você consegue fazer isso num app? Claro que não. Como que os processos são divulgados? Como que as pessoas que têm menos acesso, menos conhecimento na internet, acessam e conhecem tudo isso? Em outras palavras, quais são os princípios éticos dessa tralha toda que a gente está mexendo? Para encerrar, eu vou colocar só uma frase de um outro sociólogo, Erich Fromm, que fala nesse livro Sociedade Sã, e ele fala que uma sociedade sã, uma sociedade saudável, é aquela que corresponde às necessidades do homem, não o que ele acha que é sua necessidade, e que ela pode ser verificada pelo estudo da coletividade. Se você, por acaso, mexe com experiência do usuário, você sabe disso. Você está procurando resolver a necessidade do seu usuário, e não o que o seu usuário acha bacana de ter. Todo mundo adora citar isso como exemplo, que o iPhone é muito diferente de um smartphone, ou que o computador pessoal é muito diferente de uma máquina de calcular. Ora, então a gente tem que... E até aquela velha ideia que falam assim, se o inventor do automóvel desse o que as pessoas queriam, ele ia colocar um cavalo mais rápido. Então a gente tem que pensar o seguinte, o que as pessoas precisam? E como que a gente pode entregar isso? E aí, se a gente faz isso, a gente consegue uma sociedade muito, muito mais saudável. Muito obrigado, gente. Eu espero conseguir responder as perguntas de vocês. Se por acaso você não conseguiu ou não pensou uma pergunta legal ali, não se afobe, você pode mandar um e-mail para mim, luli@luli.com.br. Eu, como disse no começo dessa apresentação, eu estou em mudança, então talvez eu demore um pouquinho para responder, mas quem responde meus e-mails sou eu. Não é um secretário, nem um agente, nem uma mídia social, nem nada do gênero, então eu demoro, mas eu respondo. Muito obrigado. Deixa eu parar aqui a apresentação e voltar aqui. Estamos aqui. A LGPD, então, de novo, né? Essa pergunta é muito boa, né? A LGPD, ela pode ser muito legal, tá? Eu acho que a gente tem... e Leviatã, uma palavra muito engraçada, né? Porque Leviatã é uma comparação do Thomas Hobbes, do governo, como se fosse uma baleia, né? Um governo pesado, etc. E, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. O governo foi muito maltratado
nos últimos 50 anos. Né? Tanto ideias como que o governo não presta para nada, como ideias que só o pior tipo de gente vai para o governo. Bom, eu estou no governo há 27 anos. Eu sou um professor de universidade pública. E eu acho que há governos e governos. Eu acho que o governo precisa ser repropositado. A LGPD, como quase toda lei no Brasil, eu lembro uma vez, eu estava em Beirute, no Líbano, e o cara falou, o Brasil é um país muito louco, né? Tem clube sírio-libanês, né? Mas o Brasil é um lugar que lei pega. Essa lei é legal, tomara que pegue. Né? Assim, lei pega, né? Então, assim, a LGPD é uma lei. Né? Muitas vezes a gente sabe que as leis elas não são nem respeitadas, nem levadas a sério, nem aplicadas. Às vezes elas são aplicadas demais. E elas podem ser usadas para o mal, tudo depende do tipo de advogado que resolve dar prisão domiciliar para alguém que está foragido. Né? Tudo é possível. Então, assim, a LGPD tem o potencial de ser uma coisa muito boa. O governo, com responsabilidade, pode ajudar a gente a realmente matar os verdadeiros gigantes do mal, né? Os verdadeiros leviatãs, que aí são Facebook, né? Através de WhatsApp, Instagram e Facebook, que pode fazer, que faz o que bem entende, acha que é dono de liberdade de expressão, etc., né? Google, pelo amor de Deus, que além de tudo tem Android, YouTube e Google Search, né? E Apple. Então, assim, eu acho que a LGPD é um instrumento. Como todo instrumento, né, eu posso usar um travesseiro para dormir ou para matar. Depende muito da minha intenção. O isolamento criado por algoritmo vai criando a bolha de cada um. Como que eu furo essa bolha? Ignorando o algoritmo. Tá? O jeito mais fácil é ignorar o algoritmo. Tá? Se você passa muito tempo no Twitter, para de ver o Twitter. Tá? Se você passa muito tempo no Instagram, para de ver o Instagram. Desconfia da primeira página do Google. Tá? Eu normalmente, assim, eu sempre... Bom, eu tenho uma VPN, né? Porque, sei lá, né? Sou um cara meio encardido, né? Mas, assim, você não precisa ter uma VPN, você não precisa acessar, tá? Mas acessa o Google deslogado. Tá? Entra na terceira página do Google. Olha a quinta página de recomendação da Amazon. Tá? Não pega a primeira coisa que você vê. Confirma alguma coisa, procura seguir temas, né? Procura seguir outros países, procura ver notícias, né? Eu acho que assim a imprensa está se mostrando um caminho sensacional para questionar esse monte de coisas. Então, assim, existem formas de furar a bolha, mas a primeira delas é tirar a cara do umbigo, sair das redes, parar de seguir esse monte de gente. Eu tenho um limite de número de pessoas que eu sigo e eu constantemente mato gente para seguir outros. E é muito legal, porque varia muito. Né? Claro que, como todo mundo, tem limite, né? Não vou seguir terraplanista. Qual a previsão para os sistemas inteligentes deixem de ser autônomos e para... Gilberto, olha, eu sinto muito, mas isso já está acontecendo. Minha previsão é que em 2016, mais ou menos, isso entre... E aí, assim, de novo, né? A pergunta do Gilberto é muito boa. E ela pergunta, qual a previsão para o sistema de inteligência artificial deixar de ser autônomo? É mais ou menos, olha, que nem você pensar assim, quando que um encanamento deixa de ser uma coisa de uma casa e passa a ser uma coisa de uma cidade inteira? É muito sutil. E ele vai crescendo, e um cano aos poucos vai ligando no outro, e quando você vê, está enorme. Né? Quando que uma ocupação de 4 ou 5 casas num terreno de área protegida se torna uma ameaça ambiental? Ela vai crescendo. Então, assim, a inteligência artificial é muito rápida e ela cresce exponencialmente. Então, existe uma possibilidade que o sistema de inteligência artificial sejam cada vez mais integrados. Veja, é impossível você ter, por exemplo, um carro autodirigível se você não tem todo um sistema de internet funcionando nas ruas, nos postes, em todo o sistema de luz e no carregamento, etc. É só você pensar... Nesse ponto é uma coisa engraçada, é você pensar como um engenheiro. Né? Porque quando você pensa como engenheiro, você tem que pensar o seguinte, olha, as peças são parte de um sistema maior. Então, eu não consigo agregar um pedaço no outro. Olha, Messias, não posso dizer que o pensamento do engenheiro seja necessariamente bem articulado, tá? Mas o engenheiro pensa em sistemas. E pensar em sistemas é muito importante, seja engenheiro ou não. Então, é você pensar o seguinte, este bloco, ele vai se encaixar em outro, que vai se encaixar em outro, que vai se encaixar em outro. Boa parte das ideias, que elas são geniais só no banheiro do cara, é porque ela não se integra a nada, e ela não se presta a nada. Então, o ponto importante é o seguinte, todas essas peças de inteligência artificial, elas são, na verdade, bases de dados e pecinhas integráveis. Elas foram feitas dessa forma. Qualquer pessoa hoje, olha, vou dar um exemplo muito clássico, um exemplo muito antigo de programação. Se você quisesse, na década de 1980,
fazer um relógio, reloginho, que dá a hora, minuto, segundo e o cronômetro. Tá? No seu computador, você tinha que fazer timers, você tinha que entender o clock da máquina, para entender a velocidade com que a máquina funcionava, ia ter que fazer uma enorme interação dessas coisas todas e calcular o seu relógio. Então, fazer um relógio era uma coisa que demorava um tempão. Hoje, para fazer um relógio, você baixa uma função em Python, ou em R, ou sei lá a linguagem que esteja usando, e você tem um relógio atualizado com um relógio atômico na Suíça. Então, quer dizer, hoje em dia, não se programa mais sozinho. Quando a gente fala que um sistema operacional como iOS ou Android tem mais de 1 milhão de linhas de código, fala assim, quem é o Zé Mané que ficou 1 milhão de linhas de... Não, não é isso, gente. Na verdade, o que a gente tem são pedaços que são cada vez mais integrados. E é por isso que existem zero days, etc. Então, o controle de dados, né? Essa ideia, essa pergunta do Rudy é uma pergunta complicada, né? Honestamente, eu acho que tinha que estar na mão de todo mundo. Porque aí a gente usa aquela frase maravilhosa daquele desenho da Pixar, né? Os Incríveis, que se todo mundo é especial, ninguém é. Então, por exemplo, eu acho que o dado não tem que estar na mão só do governo, nem na mão só da grande empresa, nem na mão só do indivíduo, sabe? Tem que estar na mão de todo mundo, tá? Porque a hora que está na mão de todo mundo não tem valor. Você quer acabar com a graça desses caras todos, a começar pelo Serasa, que eu acho que é uma empresa muito, muito do mal, tá? Para não dizer, porque todo mundo adora, né, chutar a geni da vez, né? Facebook, sim, eles são do mal, claro, mas o Serasa é extremamente do mal. E por que o Serasa tem um monte de dados? E por que o Serasa coage você a entregar os dados para ele? Né? E te dá um cadastro positivo ou qualquer outra bosta do gênero? Então, o ponto importante é o seguinte, sabe? O dado tem que estar aberto e tem que proteger a anonimidade. Então, se o governo fuçar nos seus dados, Rudy, você toma um alerta. E a empresa que cedeu o dado para o governo também toma um alerta. Claro que se o governo for procurar só você, Rudy, aí é muito fácil, né? Provavelmente você fez alguma bosta. Agora, se o governo quiser procurar 100 mil pessoas, o governo vai tomar um tapa na orelha. Do mesmo jeito que se o Serasa começar a vender dados de 100 mil pessoas, ele vai tomar um tapa na orelha. Então, eu acho o seguinte, eu tenho que ter um alerta falando, ei, tem alguém com a mão na sua bunda. É mesmo, não tinha nem notado. Né? Então, Open Banking é um ótimo exemplo. Quer dizer, de novo, é uma tecnologia. Pode ser boa, pode ser ruim. A grande vantagem é que tira o controle absoluto daquela coisa mágica. Né? Pode ver, qualquer site de banco é complicado pra dedéu. Né? Tem mais de 1000 páginas. É aquela coisa complicada. Por quê? Porque ele não quer que você entenda de investimento. Ele quer que você largue o dinheiro lá e não dê trabalho. Open Banking é um exemplo clássico desse tipo de abertura. Por quê? Porque você consegue ter acesso aos seus dados, o banco tem acesso aos seus dados, e quem você autorizou também tem acesso aos seus dados. E você pode desautorizar a qualquer momento. Então, um exemplo clássico de dado aberto. Dado aberto é muito importante. Blockchain. Blockchain. Blockchain dá 1 hora inteira só para falar disso, Lucas. Eu adoraria poder falar mais, mas eu tenho só 3 minutos e meio. Então, eu vou falar muito rápido e, infelizmente, a gente vai terminar quase com a pergunta do Lucas. Mas blockchain, ele nada mais é do que uma base de dados criptografada, tá? Pode ser blockchain, pode ser qualquer outra tecnologia. A ideia, na verdade, é o seguinte, o blockchain, ele é como se fosse um cartório em que toda a transação é aparente, mas o conteúdo não. Então, qualquer base de dados criptografada pode dar isso. O blockchain tem a vantagem de ser uma base de dados criptografada e distribuída. Então, não tem um arquivo central que o cara controla tudo e pode queimar o arquivo. A ideia de queimar o arquivo desaparece. E um exemplo clássico, se você quiser entender por que blockchain é resiliente, é só fazer uma coisa que eu nunca fiz, você nunca fez, ninguém aqui nunca fez, que é usar torrent. Torrent é um exemplo clássico de uma tecnologia distribuída que, como blockchain, mostra que você não consegue pegar. Blockchain pode ser muito legal para preservar você, mas blockchain pode ser muito do mal se por acaso alguém planta alguma fake news contra você. Tá? Ninguém está falando nada de blockchain e fake news, mas blockchain e fake news pode dar uma merda, meu irmão. Então, assim, com qualquer tecnologia, eu tenho muito medo. Existe uma frase que eu acho ótima, que é a seguinte, né? Uma tecnologia é como um poste. Se você está sóbrio, serve de iluminação. Se você está bêbado, serve de apoio. Então, como é que eu certifico a anonimidade? Ora, eu preciso, primeiro, colocar
um alerta, um flag de 1 bit em cada pedacinho de dado. E cada vez que esse dado for usado, esse alerta toca. Só isso, sabe? Ora, você não tem listado no seu extrato bancário ou na sua conta telefônica, cada vez que você fez alguma operação financeira, ou ligou para alguém, ou recebeu ligação, etc., você pode fazer a mesma coisa com seus dados. Imagina que eu tenho uma carteira de dados. Ela é minha, e como ela foi gerada pelo banco, pelo cartão de crédito, pelo Serasa, pelo Google, Facebook, toda essa tralha toda, ela tem todo mundo, ela é de todo mundo um pouquinho. Todo mundo tem um pouquinho. Só que eu sou o centralizador daquilo. Então, eu vou recebendo alertas. Assim, Serasa meteu a mão na sua carteira. Google meteu a mão na sua carteira. Facebook meteu a mão na sua carteira. E eu não preciso nem saber o que ele pegou. Mas fala assim, alguém meteu a mão na sua carteira. Sabe? Tudo bem? Tá legal isso? A hora que você começa a olhar que 300 pessoas olharam a sua carteira nesse mês, você fala, peraí, isso é do mal. E é isso que está acontecendo. A gente não faz ideia de quantas pessoas a gente metem a mão nos nossos dados todos os dias. E aí, é isso que a gente precisa ter. Eu acho que, assim, a gente está migrando, não vai palavras finais, né, que estou no meu último minuto, mas a gente está migrando para uma datacracia. E uma datacracia é um ambiente de dados. O cidadão de dados, ele precisa ter o direito dos dados dele. Se ele tem o direito aos dados dele, ele é alguém que, a qualquer momento, precisa ser alerta se alguém está mexendo nos dados dele. Ora essa. É claro, é como se eu tiver um estacionamento. Qualquer pessoa, qualquer carro que entrou no meu estacionamento, eu preciso saber. Ora, se não qualquer pessoa vai entrar, então já não é mais meu estacionamento. A minha casa, qualquer pessoa que entrou na minha casa, ou qualquer pessoa que olhou para dentro da minha casa, eu preciso saber. E, de novo, é só isso. Então não é dar controle para ninguém, mas é alertar. Porque isso cria uma conscientização nas pessoas, e essa conscientização, sim, leva à verdadeira transformação. Gente, muito obrigado. Eu repito mais uma vez, o meu e-mail é luli@luli.com.br, L-U-L-I, não poderia ser mais simples. E uma vez um aluno meu me disse, nossa, que baita coisa de velho, você tem um domínio próprio de 4 letras? Tem. Meu site está muito desatualizado, mas meu e-mail continua funcionando. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, escrevam para mim, que eu respondo. Como eu disse para vocês, eu estou de mudança, então talvez leve alguns dias, talvez 1 ou 2 semanas para responder, mas sou sempre eu que respondo. Até mais.